Deixa eu perguntar para você que está me assistindo, você já ouviu falar em acidente de consumo? Presta atenção, porque se você não sofreu nenhum acidente de consumo, tem uma boa chance de acontecer com você um dia e você vai precisar muito dessa informação agora. O Celso foi conhecer a Ruth, uma mulher que comprou um depurador de ar. Depurador é diferente de exaustor, né, Celso? Exatamente. Exaustor tem aquela saída para fora, né? Ou seja, você tira o ar de dentro de casa e joga para fora. E o depurador não, ele só faz, digamos assim, ele filtra o ar para evitar o cheiro dentro da sua cozinha. É aquele aparelhinho que fica em cima do fogão, né? Exatamente. E para não dar cheiro, para não ter fumaça. Pois então, esse aparelho 2 meses depois deu problema. A mulher mandou para assistência técnica, voltou para casa, tempos depois, um outro problema, só que agora gravíssimo, o aparelho pegou fogo. E é aí que começa a sacanagem. A empresa responsável falou para a dona do aparelho que o problema foi por causa de algo externo. Exatamente. Ou seja, trocando em miúdos, a culpa é tua. Foi você que não soube usar o aparelho. Não é ou que algum outro aparelho, algum eletrodoméstico da casa tivesse pegado fogo e tivesse dado ensejo ao acidente de consumo. E é importante você acompanhar isso, porque acidente de consumo pode acontecer com qualquer eletrônico ou eletrodoméstico na sua casa e, às vezes, leva a consequências muito mais graves. E se acontecer contigo, porque o Celso já falou que é muito comum, talvez alguém fale que a culpa é tua. Ó, não foi provocado por causa do aparelho, ele está bom, em bom estado, não tem problema nenhum com o aparelho que eu fabriquei. Pois é. Só que o Celso não engoliu essa história. Ele foi até essa casa e descobriu uma coisa que eu tenho certeza que a empresa responsável não sabia, Celso. Você foi detalhista, você foi investigador. E tem que ser, né? Porque quando você tem um acidente de consumo, você tem que ir buscar a causa do acidente. E isso pode acontecer na sua casa, é importante que você fique ligado, chame os seus amigos, os seus parentes para entender o que nós vamos mostrar nessa reportagem. O detalhe que o Celso conseguiu descobrir e que vai dar muita dor de cabeça para a fabricante, eu tenho certeza, é o que você vê agora. Põe a reportagem na tela. A Patrulha do Consumidor está chegando no bairro do Limão, zona norte da cidade de São Paulo, para atender o chamado de socorro da Ruth. Você sabe o que é um acidente de consumo? E quando você deve tomar providências para garantir os seus direitos? Pois é, a Ruth foi vítima de um acidente de consumo. O depurador dela pegou fogo e quase que a casa toda pega fogo também. Vamos aqui saber o que aconteceu. Está nos aguardando já. Oi, Ruth. Oi, Celso. Como vai? Tudo bem? Tudo bom? Mais ou menos, né? Não está muito bom, né? Tá muito bom. Oi, como vai? Essa é minha mãe. Tudo bem? Tudo. Conta pra gente o que aconteceu com o teu depurador. Vamos lá. A minha mãe sempre desejou ter um depurador, né? Um exaustor. Eu comprei, instalamos conforme a nota. Que é onde esses 2 parafusos estão ali. Exatamente, Os 2 isso. parafusos. Em março... Em março ele parou de funcionar, né? Porém, como tivemos alguns problemas de perder na família, não consegui levar... Você perdeu uma pessoa na família por Covid, foi isso? Exatamente. Tá. E aí? Não consegui levar no mesmo momento para assistência. Em maio... Em maio, aqui, dia 22 de maio de 2021... Isso. Após fazer a pesquisa no próprio site da marca... Você pediu uma assistência técnica da Sugar... Exato. Para poder fazer a manutenção. Correto. Foi feita a manutenção do equipamento. E eles encontraram aqui, pelo que eu estou vendo, motor bivolt 2 polos, queimado, né? Queimado. E depois de interruptor, deve ser de ligar e desligar, também queimado, né? Isso. Bom, isso foi feito uma assistência técnica autorizada, né? Exatamente. E não te cobrar nada porque estava dentro da garantia, é isso? Exato. Vocês usavam constantemente ele? Não. De vez em quando? De vez em quando. De vez em quando. Tá. E aí? E aí teve um certo momento que eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, tá na hora de buscar a Laurinha na escola. Minha mãe foi, fechou. Laurinha é sua filha? A minha sobrinha. Sua sobrinha. Isso. Minha mãe foi buscar, eu trabalho em frente aqui a minha casa, né? Tem uma loja aqui do outro lado. Isso. E minha mãe fechou toda a casa e foi. O vizinho foi ao nosso encontro na rua, assim, olha, tá saindo uma fumaça preta da sua casa, tem alguma coisa pegando fogo. Aí você correu pra cá. E deixei a loja aberta, desci correndo. Quando eu abri a porta, tipo, as labaredas, assim, estavam
caindo do sugar em cima do fogão. Em cima do fogão. Aí que marcou desse jeito o fogão com todas essas... Exato, com todas essas manchas. Na parede Essas tinha manchas. mais, no fogão, aqui no vidro também. A gente conseguiu tirar um pouco. Então, vocês estão vendo o fogão agora e estão vendo agora as fotos de como ficou a parede dela, de como ficou o fogão, né, no momento em que houve um acidente de consumo. Isso, assim, era fuligem por toda a casa, né? Então, assim, a gente E como você apagou o fogo? tem um tanque aqui fora. Aham. Eu tinha uma bacia de roupa, peguei a água da porta mesmo, joguei. Jogou para cima? Joguei pra cima, onde tivesse fogo pra apagar. E já estava caindo todos o plástico do depurador, estava caindo aqui. O plástico, a lâmpada, porque tem uma lâmpada dentro. Uma das fotografias você pode verificar, tem a lâmpada caída aqui em cima. E assim, Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês deixam aquela tomada do fogão desligada? Só- Assim, do jeito que tá ali pendurada? isso, só liga ali quando vai ligar o fogão. E depois Quando vai usar o acendedor. Graças a Deus. Porque se tivesse ligado, com o que estava caindo em cima do fogão, teria pegado fogo. Inclusive, olha só, tô vendo aqui que tem a mangueira aqui do lado. Olha, vamos ver a mangueira aqui. Inclusive tem um pouco de coisa que caiu aqui, de plástico, tá vendo? Ainda tem. Por sinal, essa mangueira aqui, ela precisa ser trocada, viu? Ela tá com a validade de 2019. Então precisa ser trocada. É importante, as pessoas que estão nos assistindo têm que acompanhar a validade da mangueira. Mas veja bem, se tivesse pegado fogo na mangueira aqui, o botijão tá aqui debaixo da pia, que eu tô vendo, né? Isso. Ele teria causado um acidente de proporções maiores. Então eu te aconselho a você ter o fogão longe do seu botijão, de preferência faz um furo na parede e coloca do lado de fora, tá? Porque se tiver algum acidente, você não corre o risco de ter uma explosão. E dá para ver na foto, inclusive, que vocês me mandaram, que já tinha aquele cabide ali para pendurar o fio. Sim. Então, ou estava ligado o depurador, ou estava ligado o fogão. Vocês veem também que essa tomada é a mesma, né? Olha a tomada aqui, olha a tomada da foto. É a mesma tomada. Então, não houve, né, um curto através da tomada para que o depurador pegasse fogo. Ela, sem saber como agir, né, veio na mente dela, vou entrar em contato com o fabricante, né? Entrou em contato com o fabricante e contou para o fabricante o que estava acontecendo. Aí o fabricante mandou uma outra assistência técnica da Sugar, não essa que deu o primeiro atendimento dentro da garantia, outra assistência técnica, que veio aqui e fez a retirada do produto. Há sinais de alguma não autorizada abrir o produto? Sim, é mentira isso. É mentira. É mentira. É mentira. Porque você prova, inclusive, com a manutenção que foi feita dentro da garantia. Dentro da garantia. Agora eu pergunto, se está dentro da garantia, ela vai deixar outra pessoa tocar no... Não, enquanto perdurar a garantia. E a garantia só vence em janeiro do ano que vem. As partes de plástico do equipamento foram derretendo e caindo em cima do fogão. Por isso que agora o fogão está todo manchado, né? E a dona... Porque as boquinhas aqui dentro, elas ficaram entupidas, né? Depois a gente teve que fazer algum tipo de limpeza. Mas ainda assim, tem é aqui possível ver ainda, ó. resquícios, né? E vocês veem, ó, tá pingando, ó. Ó, os de cima resquícios pra aqui baixo. mostram que foi de cima para baixo o fogo. Inclusive na própria parede, na foto que vocês estão vendo aí, mostra que foi de cima para baixo o fogo. Quer dizer, dona Rude, você já passou de tudo aqui para tentar limpar isso aqui? Já. Não consegue? Não limpa. Estragou o fogão. Estragou. Estragou o fogão. Limpa. Estragou o fogão e estragou, vou mostrar aqui para vocês. Olha só, o calor foi tanto que derreteu a lateral aqui, olha só, derreteu a lateral do micro-ondas. Fogão desligado e o micro-ondas também estava desligado. Agora, olha só, depois de quanto tempo a Sugar deu resposta para vocês? Assim, primeiramente, a Sugar, eu entrei em contato, liguei, ela me pediu as fotografias, eu encaminhei as fotografias, novamente por e-mail eu fiz o relato do que ocorreu. Já de imediato eles falaram, nossa, mas isso não é possível acontecer.
Ainda eu falei assim, acontece sim. Não é o primeiro caso. Não é o primeiro Você caso. encontrou quantos casos na internet? 2. 2 casos. 2 casos. E aí eu falei assim, é De possível. fogo no depurador. É importante que você saiba disso. Exatamente. É. E aí eu peguei e falei assim, ó, eu vou encaminhar, eu preciso que vocês analisem, porque assim, não tem como ter sido alguém, porque não tinha ninguém dentro da minha casa. Eles entraram em contato novamente, falaram assim, vamos agendar a visita de um técnico para eles fazerem a retirada do equipamento na sua casa para ser feita uma análise. Foi aí que fizeram esse laudo absurdo. esse laudo, né, do posto autorizado. Aí quanto tempo demorou para eles te darem retorno? O dia que eles vieram aqui, vamos lá, o dia que eles vieram aqui, tá datado, vamos ver que não tá datado. Você lembra a data que eles fizeram? Devia ter colocado a data aqui, né? Isso não tá correto, né? Você lembra mais ou menos? Foi no dia 23 de agosto. Aqui tem uma pergunta aqui, ó. Bom dia. Não tem nenhuma peça interna, nem o caracol, nem a ventoinha, nem o motor, nem o interruptor. Aí você respondeu o quê? Aí eu mencionei pra ele, falei assim, o motor, a única coisa que sobrou foi o motor. O resto tudo queimou. queimou. A única coisa que sobrou foi dentro do próprio aparelho. Tanto que no momento que o técnico estava retirando, eu ainda falei, confere que o motor está dentro. Aí você mostrou a foto desse motor que a gente está vendo aí, que você tirou separadamente. Exato. Né? Que torrou tudo. Deixa eu contar uma coisa para você que está nos acompanhando. Aconteceu um acidente de consumo. A primeira coisa que você tem que fazer é chama o corpo de bombeiros. Mesmo que você tenha apagado fogo, o corpo de bombeiros vai fazer a constatação do que aconteceu. Faça um boletim de ocorrência, é importante você fazer um boletim de ocorrência. Isso daqui é um acidente de consumo, está amparado no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Existem aparelhos que pegam fogo na hora que o produto está sendo usado. E aí precisa se apurar a causa, porque dependendo da causa, o fabricante tem que recolher todos os produtos que estão na rua e reparar o produto, né? Para que ele não crie o mesmo problema para outros consumidores. Isso é chamado de recall. O recall é feito para que a segurança do consumidor seja preservada, né? Bom, eles demoraram até o dia 9 de setembro, segura aqui por favor, para eles encaminharem este que eles dizem que é um laudo, mas não é um laudo, é uma carta única e exclusivamente dizendo o seguinte: em laudo técnico elaborado pelo perito José Jorge Ferreira, constatou-se que o incandescimento deu-se por causa externa, não tendo como causador qualquer falha ou ineficiência do produto. Compreende-se pelo teste feito que o apurador desligado é impossível causar o curto-circuito. Ele estava desligado no aparelho, mas ligado na tomada. É isso, dona Ruth? É exatamente isso. Então ele estava ligado. Estava ligado. Eu vou voltar aqui, ó. Compreende-se pelo teste feito que o depurador desligado é impossível de causar curto-circuito. O motor tem um dispositivo de segurança chamado termofusível. Caso o motor atinja uma temperatura de 125 graus, ele corta a passagem de energia e o motor para de funcionar. O depurador sofreu uma alta temperatura externa que rompeu alguns fios das bobinas e queimou até o fusível. Circunstâncias que podem certificar de forma incontroversa que o causador do incandescimento não foi o depurador, mas uma causa externa. Vocês estão vendo aí a imagem da fotografia que foi tirada. Vocês estão vendo fogo de cima para baixo? Não. Na parede o fogo vem até aqui e é cortado. Ou seja, o fogo veio de cima para baixo. Vocês estão vendo ali a tomada queimada? Não. Mas será que o fio do depurador está queimado? Aqui está a caixa. Chega mais perto. Olha só o estado do depurador. A única coisa que sobrou tá aqui, ó. O motor aquele celular tinha sumido, porque eu não tinha encaminhado. Tá aqui, ó. Agora, olha que interessante. Tá intacto. Estão vendo aqui, ó? Tá intacto. Totalmente intacto. Então, se a causa tivesse sido externa, este cabo aqui estaria queimado. Ele queimou aonde? Queimou na parte de dentro, ó. Na parte de dentro ele está queimado. Então a causa
do incêndio começou no depurador. Que perito é esse? Onde está o laudo? O que a gente tem aqui é uma carta que foi datada de 9 de setembro em Belo Horizonte. Isso aqui é um acidente de consumo, isso aqui é um perigo. Então a gente não deve mandar de forma nenhuma para o fabricante. Numa situação como essa, chama o Corpo de Bombeiros, porque o Corpo de Bombeiros vai constatar de onde veio o incêndio. Ele vai verificar as tomadas, o disjuntor da casa para ver se existe alta tensão, se você tem um Benjamin com vários, né? Um adaptador com vários produtos ligados lá, esse tipo de coisa. Tá muito estranho isso daqui. Então, o que nós vamos fazer? Duas coisas. Primeiro, nós vamos conversar com o Corpo de Bombeiros para que eles analisem as fotografias. Eles têm conhecimento técnico, eles estão acostumados a atender esse tipo de ocorrência. Eu quero que eles se coloquem a esse respeito. Porque pode ser que quando o técnico trocou, não deixou bem feito, ou deixou em curto. Porque foi trocado, eu quero lembrar para vocês que estão assistindo a reportagem desde o começo, foi trocado o interruptor, olha. O interruptor foi trocado. Será que não ficou em curto o interruptor? Vamos fazer uma ligação para sugar? Vamos lá? Então vamos entrar de novo. Boa tarde, com quem eu falo? Boa tarde, é Celso Russomano, quem está falando? Shelly, que posso ajudar? Como vai, Shelly? Tudo bem? Tudo e com o senhor? Tudo bom. Shelly, nós estamos aqui com um acidente de consumo com um depurador da Sugar. A consumidora que está aqui ao meu lado, nós estamos fazendo uma reportagem para a Record. A consumidora que está aqui do meu lado, ela acionou vocês retiraram o produto aqui e devolveram o produto para ela com uma carta, que não é um laudo, dizendo que o perito José Jorge Ferreira constatou que o defeito, ou seja, o que gerou o fogo, foi externo. Vendo aqui no protocolo, senhor Celso, que foi feita uma análise, né, da perícia que detectou que a causa do incêndio foi externo, não foi causado pelo produto. Essa informação que foi posta aqui no protocolo. Então vamos lá. Se for externo, nós teríamos que ter alguma coisa externa para mostrar isso. Se o técnico que não consta a qualificação dele nesse documento que vocês mandaram, vocês não mandaram o laudo e o Código de Defesa do Consumidor estabelece que ele tem que ter informação a respeito e essa informação não foi dada, a carta de vocês é totalmente inconclusiva, a tomada está intacta, o fogão está intacto, a mangueira do fogão está intacta, o fogão estava desligado, o único aparelho que estava ligado na tomada era o depurador, a tomada do depurador está intacta, só a parte de dentro está queimada. As chamas, elas não vêm de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Eu queria que vocês me explicassem. Isso é uma questão técnica. O que acontece? Eu vou fazer o seguinte, eu vou direcionar o seu atendimento aqui para o setor técnico da fábrica, tá? Tá bom. Para a gente poder verificar, aí eu retorno o contato com o senhor. Eu não consigo transferir essa ligação agora, mas o protocolo vai ficar pendente comigo, eu vou dar a tratativa nele, tá? Eu vou verificar essa informação com o setor responsável e a gente retorna o contato, tá? Mas retorna em quanto tempo? O prazo para retorno nele é de até 5 dias, mas assim que eu tiver um retorno do setor responsável, vou enviar um e-mail também solicitando uma prioridade, tá? Pra gente poder ter esse retorno pro senhor, porque agora eu não consigo te passar a informação. Tá, deixa eu só lhe dizer que isso vai pro ar na Record e vai ficar pendente a resposta de vocês, tá bom? Sim. Tá? O telefone para contato seria com o senhor mesmo? Esse pode ser com a cliente também. Vocês têm aí o protocolo e os dados dela. Entendo, eu vou verificar todas as informações, aí eu retorno o contato. Tá bom? Tá ok. Muito obrigado. Ajudem algo mais no momento? Não, vocês não conseguiram ajudar ela? Ela precisou chamar uma reportagem? O que você está perguntando? Essa é uma pergunta sem cabimento. Não, eu estou perguntando se teria alguma outra informação que eu possa... Não, as informações vocês receberam, as fotos vocês receberam. Se vocês tivessem consultado um técnico, vocês veriam que a labareda vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Isso seria o suficiente para vocês darem outro tratamento para o consumidor. Então, eu digo aqui publicamente que eu, Celso Russomano, estou muito descontente com o atendimento que a Sugar está dando para o consumidor depois de um acidente de consumo dessa gravidade.
Vou deixar isso registrado. A gente vai explicar se deseja anotar o protocolo desse atendimento. Pode falar. 104. 104. Muito obrigado. Imagina. Até logo. Eu agradeço a vontade. Agradece o contato. Parece brincadeira. Se vocês verem as respostas da Sulgar para todos os atendimentos que a Sulgar dá através das reclamações, feitas inclusive no Reclame Aqui, são todas iguais. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Olha o que diz o artigo 12. O fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto de fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, que pode ter sido na hora em que a assistência técnica fez o conserto do aparelho dentro da garantia, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilização e riscos. Então, existe uma responsabilidade do fabricante e é importante que vocês saibam, né, que a garantia tem que ser dada pelo fabricante e não pelo comerciante. Muita gente me procura e diz assim: ah, Celso, eu comprei um produto, chegou em casa, eu fui ligar e não funcionava. Eu voltei na loja e a loja não quis trocar. A loja não é obrigada a trocar. Algumas lojas dão um prazo de 48 horas, 72 horas, recebem o produto de volta e mandam para o fabricante que resolve o problema. A responsabilidade, na verdade, é do fabricante. Quem colocou o produto no mercado é diretamente responsável pelos danos causados aos consumidores. Então nós vamos voltar com o teu caso, nós vamos acompanhar. Só que agora eu vou até o comando do Corpo de Bombeiros de São Paulo, porque os oficiais do Corpo de Bombeiros têm uma experiência grande a respeito desse tipo de acidente, atendem acidentes como esses constantemente, e eu quero que eles analisem as fotos, não para falar sobre o produto, mas para falar sobre onde iniciou-se o incêndio. Você quer acompanhar a gente? Ou... Vamos? Sim, então vamos lá. sentar. Vamos lá. Nós estamos agora no Corpo de Bombeiros, no comando do Corpo de Bombeiros aqui da capital, e eu estou com o Major Palumbo para a gente falar um pouquinho a respeito desse acidente e a Ruth aqui, a nossa consumidora. Major, vendo as fotografias, o estado do equipamento aqui, o que a gente pode dizer tecnicamente em relação ao possível acidente? O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, ele atendeu somente nesse ano a 500 casos de ocorrências de sobrecarga de energia, incêndios dentro de casa, 15 deles em coifa. E normalmente a gente verifica, quando há uma sobrecarga, que as tomadas da residência, o próprio disjuntor, fiação, eles ficam chamuscados. E principalmente o plugue da tomada, quando a gente tem ali o contato do fogo, onde a temperatura faz com que derreta tudo. Da mesma forma que aconteceu nessa parte da fiação. Olha, eu não vejo aqui nenhum risco e nenhum indício, né, de que externamente possa ter acontecido. Na experiência que a gente tem no Corpo de Bombeiros, nós temos os casos de incêndios em equipamentos elétricos, eles são provocados nos próprios circuitos, porque dificilmente você tem a possibilidade de chegar no local e verificar que houve uma sobrecarga elétrica fora da residência. E aqui a gente percebe, né, todo o equipamento queimado, a fonte mesmo, que estava dentro do próprio equipamento, que ele está totalmente consumido aqui pelas chamas. Então, veja... As labaredas na parede das fotos que a gente está vendo agora, o fogo veio de baixo para cima ou de cima para baixo, pelo que a gente vê? A experiência que a gente tem no Corpo de Bombeiros é que esse fogo, ele aconteceu de dentro do equipamento para fora, pela condição do plugue da tomada e pela tomada também, que não tem nenhuma parte ali chamuscada. Então, acredito que deva passar por alguma avaliação mais técnica para determinar o que causou, literalmente, o incêndio na coifa. Importante. Agora, orientação para quem está nos assistindo para evitar esse tipo de problema, acidentes. A orientação principal é que você sempre faça a ligação
de um equipamento que você tem, que consome grande potência, como micro-ondas, às vezes Ferro de passar roupa, chuveiro, que você faça isso ligado sempre numa única tomada, sem que você ligue com benjamins, com extensões, em outros circuitos, por causa que ele pode exigir demais a energia dessa fiação, ela não está programada para receber tamanha quantidade e acabe pegando fogo. Ô Ruth, se acontecer de novo, você chama os bombeiros, liga pra gente, porque é uma ocorrência de incêndio em equipamento elétrico, tem o risco de você tomar um choque também. Então você conte com a gente que nós estamos de plantão 24 horas. Pode deixar. Mas espero que não aconteça mais. Não, também não quero que aconteça mais. O que o Major está falando é importante, sabe por quê? Porque o Corpo de Bombeiros vai, inclusive, identificar onde começou o incêndio, de que forma foi, para que você possa ter ciência do que estava errado ou se a responsabilidade é do fabricante de algum eletrônico ou eletrodoméstico. Obrigado, Major. Imagina. Um abraço, viu? Forte abraço, Tudo de bom. senhor, viu? Obrigado, viu? Bom, nós voltamos nessa história aqui depois para trazer a solução. Eu não posso dizer que está bom para ambas as partes, porque a Ruth está muito decepcionada. Né? Assim, eu não esperava ser tratada da forma como a empresa me tratou. Nós voltamos para mostrar o que aconteceu nesse caso na Patrulha do Consumidor. Pois é, olha só. Temos 2 outros casos aqui. Fecha aqui para mim, por favor. De reclamações. No Reclame Aqui, depurador marca Sugar pegou fogo e queimou minha cozinha, quase toda. Depurador de ar pegou fogo, a mesma marca. Isso é preocupante, hein, Celso? Então, isso é preocupante. E se for um problema em sério, vamos lá. Então, aí é que tá. A gente precisa analisar esse caso aqui com profundidade. Naquela peça é meio difícil, né? A gente está aguardando, inclusive, a Sugar. A Sugar entrou em contato com a consumidora, com a Ruth, perguntando para ela quais foram os danos que foram causados na cozinha dela depois da nossa ligação. Nós estamos aguardando, ela vai fazer o levantamento de todos os danos que ela teve, né? Inclusive pintura de toda a casa, enfim, as coisas todas que estragaram, o forno de micro-ondas dela que ficou todo torto do lado, né, por conta do calor, e vai passar e nós vamos continuar acompanhando. Agora, o que me preocupa aqui, eu vou te dizer, é o seguinte: pode ser que seja um vício oculto, um defeito escondido. O que é um vício oculto? É um defeito que está escondido, né? E que aparece depois da colocação do produto no mercado. Pode ter sido também, são suposições, deixa eu deixar bem claro. Pode ter acontecido também de assistência técnica na hora que trocou o interruptor, não fez direito e criou um curto ali com o tempo. Pode ser o interruptor que está com defeito, que ele já teve defeito a primeira vez, foi trocado, então pode ser um defeito no interruptor. Se for um defeito no interruptor e está acontecendo da mesma forma em outros, a Sugar tem que fazer um recall, chamar todos os consumidores, trocar todos os interruptores de todos os aparelhos da mesma categoria, com as mesmas especificações, com o mesmo interruptor de todo o Brasil. Então nós vamos acompanhar de perto isso daqui para ver se não acontece outros acidentes. O grande problema é que se ela não trabalhasse na frente da casa dela, com certeza absoluta a casa tinha pegado fogo inteiro. E aí você vai explicar como? Aonde começou o fogo? Né? Se a casa estava fechada. Então ela foi chamada pelo vizinho, o vizinho correu, ela abriu a porta e viu que o que estava pegando fogo era o depurador. Agora, se ela não chega lá, pega fogo na casa inteira, aí ela fica com prejuízo e ninguém sabe aonde começou. Ninguém saberia que é do depurador. Pois é. Então aí, para você que está nos acompanhando, cuidado, principalmente com o botijão dentro de casa. Presta atenção nisso que eu vou falar. O botijão tem que ficar do lado de fora, né? Por quê? Porque o GLP, o ar, ele é mais pesado do que o GLP, o gás, ele é mais pesado do que o ar. Então ele se acumula no chão. Se a casa está fechada e você chega e está com vazamento, ou na mangueira, ou no fogão, ou no próprio botijão, aquele gás se acumula no chão e na hora que se acende o interruptor de luz, funciona como acendedor do seu fogão. Olha, a investigação que começou agora com o Celso. Atenção você que tem o depurador, aquele aparelho que fica em cima do fogão.
Se você comprou um depurador, tá aí todas as informações e dicas passadas aqui por Celso Russomano.